Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por terra, Estadão, Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores. Bora falar sobre esse São Paulo 1, Guarani 0, né? O São Paulo venceu no seu primeiro compromisso com a sua equipe principal na temporada. Existia a expectativa, né, de ver o quarteto de fato em campo, aquele quarteto com Luciano, Oscar, Lucas Moura e Calleri, aquele quarteto que a gente tem falado desde o ano passado nas negociações com o Oscar, de que o Oscar era o nome que o São Paulo queria para o seu meio campo, justamente por conta dessas questões onde ele poderia ajudar e modificar o sistema de jogo. Hoje o Zubeldia apostou naquele 4-4-2 que a gente trouxe, tradicional, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É importante nesse jogo, nessa vitória do São Paulo contra o Guarani, é importante separar o jogo realmente em dois, entre primeiro e segundo tempo, porque são avaliações completamente diferentes. Mas vamos trazer alguns pontos positivos. Acho que no primeiro tempo, por mais que teve, né, alguns momentos onde o Guarani levou perigo, alguns erros ali do São Paulo, principalmente na saída de bola, foi um primeiro tempo onde a gente viu lampejos do que esse time pode ter de positivo nessa temporada. Tivemos o Lucas Moura no lado direito, sempre cortando para o meio e também procurando o Oscar e o Luciano para fazer as suas jogadas. O Oscar, a gente vai ter um caso à parte. O Oscar realmente foi o diferencial desse jogo. Mas o Luciano, né, sendo de fato o segundo atacante que vai na conclusão de jogadas, o Luciano ele tem que jogar ali. Por mais que ele goste de se mover por todo o campo, as características dele não condiz com o jogador que vai buscar o jogo lá de trás. Ele precisa estar sempre ali na finalização da jogada, seja para fazer o gol ou para dar uma assistência. E a gente viu o Luciano fazendo isso logo no início. O Luciano ali no mesmo campo quase que o Calleri. Então acho que é um ponto muito positivo do que o Luciano pode render nessa temporada. Ele já foi o artilheiro da temporada passada, esse ano já marcou na FC Series e agora de novo os dois gols do São Paulo na temporada até o momento foram do seu camisa 10. Acho que esse é um ponto muito positivo nessa temporada. O Luciano pode render e muito fazendo de fato essa função de segundo atacante. Foi dali que ele conseguiu encontrar espaço e abrir o marcador e decretar a vitória do São Paulo. Falando um pouquinho sobre o Oscar, cara, se a primeira impressão é o que fica, acho que a impressão que o Oscar deixa no primeiro jogo é até difícil de não se empolgar com o que o Oscar mostrou aqui, porque no início ele até estava meio tímido ali nos primeiros 20 minutos, estava meio que escanteado na esquerda, e até um ponto interessante da gente analisar no futuro. O Oscar ele ficou tímido no início do jogo porque ele estava muito deslocado na esquerda, ou ele ficou tímido por uma questão dele, a volta depois de tanto tempo e tudo, e ele acabou ficando tímido por ali. Por que eu falo isso? Porque a melhora do São Paulo e do Oscar foi quando ele saiu um pouco ali agarrado da esquerda e começou a transicionar mais para o meio. Ele ajudou ali, inclusive foi no passe de letra, ele estava mais pela direita, então ele saiu daquele lugar da esquerda, onde ele depois até teve bons momentos ali com o Enzo Dias, mas quando ele cresceu no jogo foi quando ele foi mais para o meio. Aí ele fez jogadas com o Luciano, com o Alisson, com o Lucas Moura. Então foi bem, é algo pra gente ver no futuro. Se o Oscar, de fato ele estava tímido porque era uma timidez, tanto é que depois, mesmo pelo lado esquerdo, ele teve bons momentos, ou se de fato é porque ele se sente mais confortável, tendo mais essa liberdade de jogar pro meio e criar oportunidades ali se aproximando de Lucas e de outros jogadores. Acho até, vai ser um ponto legal da gente pegar do Oscar, o Enzo Dias ele fez uma grande partida, só que acho que quando o Oscar for esse meia da esquerda cortar para o meio vai ser muito importante, ou o próprio Enzo Dias, ao que me parece não é a característica dele, de ser aquele lateral que vai agressivamente para a linha de fundo, ou se o Wendel vai poder ser esse cara, né? Acho que se o Wendel for esse jogador que vá a todo momento para a linha de fundo, o São Paulo pode ser fatal ali pelo seu lado esquerdo. Vai ser até interessante em alguns momentos ver o próprio Oscar caindo ali para a esquerda para passagem talvez do Ferreirinha. Então esse lado esquerdo ainda
é uma incógnita, é algo que a gente precisa analisar, mas é algo promissor, pode sair dali. Então o Oscar a gente já falou, realmente, de fato, o Oscar foi... É difícil não se empolgar, repito, porque o Oscar, ele demonstrou hoje aqui dentro de campo que ele tem total capacidade para ser um dos principais meias do futebol brasileiro. É um cara que é inteligente, soube segurar em alguns momentos, soube fazer os seus jogadores tabelarem com ele, encontrou espaços, ele deu uma enfiada de bola no Calleri ali ainda no primeiro tempo, onde o Calleri acabou não aproveitando. Teve o passe de letra também, que foi muito impactante. Teve o passe de trivela, que também foi algo que poucos conseguem fazer. Então, assim, o pouco que a gente viu, é claro, né? Quando as críticas também na primeira temporada, nesse início de temporada, se a gente tem que tomar cuidado com algumas críticas, a gente tem que tomar cuidado também com elogios exacerbados. Então acho que é o meio termo, vamos analisar, é algo promissor, mas ainda a gente precisa esperar um pouquinho mais. De fato, como eu disse, é difícil não se empolgar com esse início do Oscar. O Enzo Dias também foi muito positivo, acho que me parece, né, pelo que a gente tem visto nesses poucos jogos do Enzo Dias, que ele é um lateral muito correto, né? Ele não é um lateral que tem grandes características ofensivas, mas ele é um lateral correto. Ele vai atacar numa qualidade razoável. Ele deu um cruzamento, inclusive no segundo tempo, para o Calleri, que foi algo assim impressionante. E defensivamente ele é muito bom. Defensivamente ele parece ser muito bom, foi destaque nos desarmes, ajudou muito defensivamente. Então acho que pode-se se esperar do Enzo Dias muito mais uma segurança defensiva pelo lado esquerdo, um cara que vai desarmar, que vai proteger muito bem o espaço. O São Paulo, que tinha alguns problemas com o Wellington, eu não sou daqueles, vocês sabem, eu não sou daqueles que crucificavam o Wellington, acho que ele tinha boas valências, mas o Enzo, ele vai ser bem mais seguro defensivamente do que era o Wellington. Então é um ponto positivo nesse São Paulo, que vai jogar com 4 jogadores mais ofensivos lá na frente. Gostei muito do Enzo, acho que se o São Paulo não conseguir essa contratação do Wendel de maneira imediata, acho que dá para levar o Enzo até o meio do ano, e aí sim depois Enzo e o Wendel vão brigar por espaço. Mas é um jogador, para mim é o segundo maior destaque da partida. Acho que eu fico entre Oscar, um maior destaque tranquilamente, o Enzo Dias, querendo ou não, os dois reforços da temporada, né, os dois diferentes, e pode ter também, né, esse fato novo, a gente pode ser influenciado também por conta desse fato novo. E o Luciano, acho que pelo gol e pelos momentos em que ele foi de fato um segundo atacante, acho que é por ali onde o São Paulo pode ter uma dupla de ataque fatal. Pontos negativos, lembrando, né, é início de temporada, acho que o Calleri, por exemplo, vai entregar muito mais do que ele entregou hoje e entregou na FC Series, mas o Calleri ainda abaixo, perdendo algumas divididas, matando algumas jogadas. O passe que o Oscar deu, ele foi mais para a linha de fundo do que atacar realmente o espaço no meio. Então acho que o Calleri ainda, né, tá início de temporada, acho que quando o Calleri acordar de fato, o São Paulo vai crescer bastante. O André entrou bem, até se movimentando legal. Acho que vai ser até interessante essa disputa entre os dois, enquanto um tá embaixo, o outro tá em alta, mas acho que o Calleri ainda vai engatar na temporada. Pablo Maia também, pô, é natural. Pablo Maia não tem como, né? É irreal a gente pensar que do dia pra noite o Pablo Maia vai voltar a ser aquele Pablo Maia. Acho que tá pegando ritmo ainda, em alguns momentos teve pontos positivos, outros ainda tá adquirindo ritmo de jogo, mas quando o Pablo Maia tiver 100%, tenho certeza que vai crescer muito nesse meio campo do São Paulo. Alan Franco também abaixo, não só defensivamente, como também na saída de bola. Até o Arboleda, que tem mais dificuldades na saída de bola, foi mais razoável do que o Alan Franco. O Alan Franco hoje, de fato, teve uma partida bem aquém, bem diferente do Alan Franco na temporada passada, que para mim foi pelo menos top 3 melhores jogadores do São Paulo. Arboleda bem defensivamente, realmente é o cara da posição, né? Muitos criticavam e tudo, até trouxe que existia, né, essa dúvida de fato se é Juan Tressoldi ou Arboleda, mas hoje pelo menos o Arboleda mostrou que ele não vai dar margem para o Juan Tressoldi de jeito nenhum, porque o Arboleda de fato é o titular desse time e defensivamente é muito seguro. O Igor Vinícius também abaixo, acho que o Rafael também, principalmente com os pés. O Rafael hoje foi bem difícil de acompanhar o Rafael com os pés, né? Várias jogadas ele acabou matando na posse de bola, a bola chegava para ele pifava, tentava lançamentos e errava praticamente todos. Defensivamente, com os pés, o Rafael não foi legal na partida de hoje. Com as mãos foi tranquilo, não teve
não teve grandes chances ali, não teve grandes defesas, mas foi corretamente ali a partida do Rafael, mesmo com os pés ele tendo aí esses probleminhas. Acho que a gente passou por tudo, né? O Alisson também, mais uma vez, acho que no primeiro tempo foi muito bom. Fica a questão do segundo tempo. Aí o segundo tempo, para mim, o São Paulo desperdiçou o segundo tempo. Por que eu falo que o São Paulo desperdiçou o segundo tempo? Era uma oportunidade de dois jogadores e da comissão técnica testar algumas questões. Os 3 pontos são cruciais, é claro que são. Mas acho que nesse momento tem que ter uma mescla da importância do resultado, mas também de você entrosar esse elenco, né? Entrosar esse time de novo, o Paulo Maia com o Alisson, o Oscar entrando, né, nesse time, você de fato começar a fazer algumas coisas interessantes e sentir falta disso. São Paulo meio que abandonou o jogo no sentido de tipo, ó, então vamos levar esse resultado, tá 1-0, tá bom, acho que poderia ter testado algumas questões. Eu tenho a questão física do Oscar, mas eu queria ver um pouquinho, né, do Oscar mais centralizado, quem sabe ele trabalhando ali com o próprio Ferreirinha e o Eric, que eu acho que poderia ser interessante, ele tabelando com o André Silva. Você tendo testado, talvez, tudo bem, o Oscar não tá aguentando, pô, legal, tira o Oscar, tira o Luciano, bota ali 2 rapidinhos pelos lados, você pode pôr o William Gomes e o Ferreirinha de um lado, deixa ali um tripé de meio campistas, para você testar, para você variar. Poderia ter colocado Bobadilha, Alisson e Marcos Antônio, para eles tabelarem, para você ver, né, uma variação de você jogar com 3 meio campistas, povoar esse meio. Sentir um pouco de falta também, não só de peças, mas também dos próprios jogadores, né, buscarem, não, ó, tá 1-0, mas vamos aqui, vamos tentar aqui, pô, ó, o Luciano, eu gosto de um passe mais assim, ó, Oscar, deixa eu entender, pô, você é um cara que tá, bem diferente, né, você é um cara que consegue soluções rápidas ali, deixa eu ver se eu consigo te acompanhar. Então, senti um pouco de falta desse, eu não diria vontade, mas sabe, desse engajamento de fato, buscar que o segundo tempo não fosse desperdiçado. Acho que ainda tá muito cedo para focar somente no resultado. Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, estou sempre conversando aí com vocês, tá bom? Boa sexta-feira para todo mundo, tô gravando aqui no Start, tá de noite, vocês não são bobos. Vou agendar aí para 7 horas pra gente ter o vídeo dessa sexta-feira. E hoje também tem live em dose dupla, estarei com o pessoal lá dos 3 zagueiros a partir das 6h30, 7 horas, por ali, confirmo para vocês depois o horário. E também estarei às 8h30 com o Ilídio, trazendo tudo e repercutindo tudo que aconteceu aqui no estádio do Morumbi. Beleza? Um abraço, até a próxima, fui!